A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 70. Nós estaremos abordando um novo tema. Estaremos falando sobre mordomia cristã. O que vem ser a mordomia cristã? Em latim, o prefixo mor significa chefe e o sufixo domo significa casa. Então, chefe da casa. De uma forma geral, o mordomo é a pessoa encarregada de administrar os assuntos de uma família e as propriedades desta. Espiritualmente falando, mordomia é a oportunidade que nós temos como cristãos de servir a Deus com tudo o que Ele nos dá durante nossa passagem por essa terra, começando pela nossa vida. Em Deuteronômio 10:14 está escrito assim: Eis que os céus e os céus do céu são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que há nela. Nós somos mordomos de Deus. Então a palavra de Deus diz que tudo é dele. Nós somos apenas administradores das riquezas celestiais, que são todos os dias colocadas à nossa disposição. Em Romanos 11:36 está escrito assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, uma das características principais do bom mordomo é a obediência e a fidelidade. Em João 15:14 está escrito assim: Vós sereis meus amigos, e fizerdes o que eu vos mando. Então, a obediência, ela é definida como um ato ou efeito de obedecer, submissão completa, sujeição. O exemplo mais sublime que nós temos e completo de servo obediente foi o do próprio Jesus. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele orava e chorava a Deus, seu Pai. Essa passagem está em Lucas 22, 41b-42. Está escrito assim: E pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, a palavra de Deus, ao mostrar o exemplo de Jesus, requer de nós, como servos, filhos e cordeiros, pelo menos a mesma conduta de Cristo. Ele foi obediente a ponto de colocar a sua vontade em segundo plano e obedecer à voz do Pai. Como nós, mordomos, precisamos posicionar sempre fazendo a vontade de Deus, mesmo que vá contra a nossa própria vontade. Fidelidade, ela é definida pelo zelo, pelo respeito por alguém ou algo, pela lealdade, constância nos compromissos assumidos com outrem, constâncias de hábitos, de atitudes. Em 1 Coríntios 15:58 está escrito assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, a palavra do cristão fiel tem que ser sim, sim, não, não. Isso está em Mateus 5:37. O cristão fiel faz a obra de Deus com zelo. Nós temos referências em Deuteronômio 12:32, Filipenses 2:14, 1 Coríntios 10:31. Então, se tudo pertence a Deus e nós, como cristãos, somos mordomos das riquezas celestiais, nós precisamos cuidar do que é dele, com muito zelo. Não quer dizer que precisamos sair de nossas casas e vivermos dentro das igrejas, a não ser que este seja o seu chamado e que em Deus você tenha certeza disso, como é o caso do profeta Samuel. Como servos, precisamos administrar bem os nossos lares,
Afinal, foi Deus quem nos deu. A sua família é a sua herança. Precisa ser cuidada em todos os termos. Isso também é exercer o cristianismo e ser um servo fiel. Então, quando for fazer a obra de Deus, doar o seu tempo, por exemplo, para fazer evangelismos de rua, fazer voluntariamente. Se for cuidar das crianças das igrejas, faça com esmero e dedicação. Se for fazer a limpeza dos banheiros, faça dando graças a Deus. E faça conforme as suas forças. Deus ama aquele que dá com alegria. Seja a sua oferta, seu tempo, seu trabalho, sua vida. E o faz sem murmuração. O apóstolo Paulo, ele nos exorta. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Essa passagem está em 2 Coríntios 9, versículo dos 6 a 8. Então nós podemos aprender que o mordomo fiel é aquele que está sempre em dia com a obra, com os compromissos da obra, assim, a partir daquele momento que assumiu um compromisso com a igreja, ser pontual, cuidar com esmero das coisas de Deus, da casa de Deus, do seu próprio ministério, com satisfação, com alegria, dando graças a Deus, dando glória a Deus, que todas essas coisas Deus, Ele vê e Ele recompensa você de estar se dispondo para fazer as coisas de Deus com carinho, com amor, com satisfação. Mas não podemos esquecer que nós temos também a nossa família. Então, a nossa família é uma dádiva de Deus. Então, não adianta nós deixarmos a nossa casa, os nossos afazeres, para se dedicar à igreja, a não ser que o seu chamado seja, o seu ministério seja interino na obra. Aí é diferente, você vai trabalhar integralmente na obra de Deus. Mas mesmo assim você tem que ter o seu cuidado com a sua família, porque a família foi Deus que te deu. Então nunca deixar faltar a sua competência com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, sempre estar alerta, dar atenção, dar aquilo que eles precisam, né? O amor, o afeto. Do mesmo modo que você tiver amor, compreensão, fazer com afeto, esmero a obra de Deus, o seu chamado, o seu ministério, também fazer com alegria, satisfação, com carinho, o seu papel na sua família, na sua casa, com seus filhos ou com a sua esposa. Amém? Esse foi mais um Ensino Bíblico Online. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita e eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.